a Miriam Ari, agradecendo pela presença. O embate entre o escritor Yael Dinur, sobrevivente do Holocausto, e a filósofa Hannah Arendt, é uma tentativa de buscar entender o ódio que leva homens a matarem seus semelhantes e a se distanciarem de um convívio justo e digno que, por fim, os classifique como seres verdadeiramente humanos. Para a autora Miriam Ralfin, a peça O Homem do Planeta Auschwitz, que volta a ser encenada agora em setembro, nos remete a 6 milhões de histórias para contar nos palcos. Membro da Academia Carioca de Letras, do PEN Clube do Brasil, pesquisadora de Fulbright, mestre em literatura inglesa e advogada, Miriam Ralfin, apaixonada por educação e cultura, estreou sua primeira peça em 2001. Essa é a sua terceira parceria com Ari Kozlov, diretor de mais de 35 peças no Brasil e no exterior, tendo vários trabalhos indicados e prêmios de teatro. Ari Kozlov também passou pela TV Manchete, TV Globo, onde trabalhou até 2019. Fazem parte do elenco de Homem do Planeta Auschwitz os atores Mário Borges e Susana Kruger. Para quem já assistiu ou ainda pretende assistir, uma ótima oportunidade para poder interagir com o autor e o diretor sobre a temática da peça. Lembrar para nunca esquecer. Obrigada, Miriam e Ari. Passo o microfone para vocês dois. Muito boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Em meu nome e do Ari, que também vai falar em breve. Um panorama muito breve antes. Todos nós, a maioria de nós somos todos filhos de imigrantes, né? Meus avós paternos vieram da Polônia, primeiro em 1928. A minha avó paterna não se deu bem com o Rio de Janeiro, voltaram para a Polônia, para a Varsóvia, e em 1936 tiveram de voltar de novo para o Brasil porque estava insustentável lá. Então, eles vieram para cá e a minha avó materna já vivia aqui, porque eles também vieram da Polônia, de um estado, e o meu avô, ainda jovem, foi convocado para o exército. E ele era um homem de livros, ele tinha horror de exército. Então, ele, numa noite de inverno, ele enterrou o uniforme dele na neve e eles fugiram e vieram para o Brasil, onde a minha mãe já nasceu. Sobre a família do meu pai, eu fiz uma peça, Lar, Longe de Lar, que também foi encenada em 2014 pelo SESI, e foi uma das primeiras. Eu, na verdade, comecei em 2001, mas só em 2009 eu ganhei o meu primeiro patrocínio. Antes disso, era tudo mesmo suor, sangue e lágrimas. Eu nasci numa rua muito pequena, que não existe mais, entre a Machado Coelho, no Estácio, e o Mangue. Era um lugar muito barato para se viver, minha avó tinha horror dali, e era um lugar onde, por um triz, você virava meretriz, porque era ao lado do famoso Mangue. Mas deu tudo certo, e aquelas pessoas que viviam ali passeavam pela nossa porta durante o dia, e a gente brincava, eles viam a gente na janela, eu era pequenininha, e eles riam e nunca me molestaram nada. Mas, em suma, a gente saiu dali e fomos para o subúrbio, onde também muitos judeus viveram. Meu marido veio de Madureira, eu fui para Penha, depois para Campo Grande, depois para Santa Cruz, voltei para Campo Grande e estudei sempre em escola pública. Mas mesmo estudando em escola pública, eu sabia que eu tinha que estudar. E o meu avô era um homem de livros, então ele lia de noite para mim e para minha irmã quando a gente era pequena, e isso foi me encantando pelos livros. Depois, quando eu já estava com 12 anos, minha mãe disse: a gente não pode continuar aqui no subúrbio, porque aqui não tem rapazes judeus e a gente tem de estar mais perto da comunidade. Nós viemos, então, para o Rio de Janeiro, para o centro, para o Rio Comprido, e depois eu passava férias com as minhas tias, Berta Loran e a Bina Ais, em Copacabana.
E com a tia Bela, tia Bina, eu lia muito sobre os campos de concentração, porque ela tinha histórias sobre todos eles, tinha livros sobre Dachau, Treblinka, todos eles, naquela época, saíam livros sobre cada um, contando aqueles horrores, e eu fui lendo tudo sobre, eu fui me aprofundando no judaísmo, que eu pouco sabia enquanto vivia no subúrbio. E aí, de escola pública em escola pública, eu cheguei à faculdade, fiz letras, fiz mestrado em literatura inglesa, fui pesquisadora da Fulbright, fiz direito e sempre escrevendo crônica, contos e poemas. Até que um dia eu ganhei um concurso de contos e a Neuza Amaral, lendo meu conto, disse que isso era uma peça. E aí, logo depois, o João Bittencourt anunciou um curso na SBAT e eu fui fazer e nunca mais me liberei dele. Fiquei amiga dele até o fim da vida dele, descobrindo, inclusive, que ele era judeu, mas como eles vieram fugidos da Hungria, o pai dele decidiu adotar o sobrenome de um vizinho, que era Bettencourt, e ele, então, viveu quase esquecendo que era um judeu, mas ele gostava muito de vir aqui em casa e da gente conversar, e ele perguntava sempre sobre os livros que eu tenho sobre cultura judaica, histórias do Rabi. Isso era muito bom, a gente conversava muito. Eu também, uma noite, a Bela Joseph me ligou e disse: você tem que entrar para o Pen Club. E eu disse: Bela, não, ela disse: vai entrar. E eu entrei. Depois, já no Pen Club, um amigo que eu fiz lá disse: você vai para a Academia Carioca de Letras. Eu disse: não, não dá. Ele disse: você vai, tem uma vaga. Na segunda vaga, ele insistiu de novo, eu acabei aceitando e fui para a Academia Carioca de Letras também. Até que, já estando na academia, e eu dava cursos de teatro, falava sobre teatro, sobre Shakespeare, que era a minha paixão, e um dia eu fui convidada para falar sobre Shakespeare no Projac. E no Projac, então, eu encontrei jovens atores e eu já conhecia de nome. Ari já era famoso, eu ainda estava fazendo peças suando, sem, com dificuldade, em teatrinhos pequenininhos. E aí, lá no Projac, eu conheci, então, o grande diretor Ari Kozlov. E ele, então, ele ficou meu amigo, graças a Deus, e a gente começou a conversar. Eu vou deixar que ele fale agora um pouco também da, do passado recente dele. Ele ainda é muito jovem também. Vamos lá, Ari. Miriam, mas aí é covardia. Você é uma escritora, você sabe contar uma história assim, desse jeito como você contou, numa ordem cronológica perfeita. A minha cabeça não é tão organizada assim em termos de a ponto de poder fazer uma biografia assim como você fez. Mas eu vou tentar. É isso que tem que fazer agora, né? Para dar entrada no. Você Não, tudo faz bem. melhor que eu. Não, tudo bem. O que eu posso dizer, né? Bom, minha família, vou tentar seguir a linha mais ou menos que você seguiu, sem tantos detalhes assim, ou sem uma narrativa tão organizada, tão racional quanto a que você fez, mas eu vou tentar falar um pouco da minha família, que veio da Bessarábia, né, da Rússia, no final ainda do século XIX, foram para São Paulo, para o interior de São Paulo, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe. A família do meu pai foi para, acho que, Piracicaba, uma cidade do interior, e a família do meu pai, quer dizer, e a família da minha mãe estava em Santos, no litoral, em São Paulo. Bom, enfim, a partir de um ponto se mudaram para o Rio de Janeiro, não sei, lá no início do século XX, que foi onde meus avós já tinham nascido e meus pais nasceram no início do século,
entre 1910 e 1912, por aí. Enfim, eu sou um filho meio temporão, porque tinha uma diferença de quase 10 anos para minha irmã mais velha, então eu fui educado quase como um filho único, mas e tive uma infância assim, muito feliz na Tijuca, onde meus pais moravam numa casa, e naquela época, isso ainda, segunda metade dos anos 40, né? Depois da Segunda Guerra, apesar de todo o impacto que foi a Segunda Guerra, mesmo aqui no Brasil, haviam aquelas ruas só com casas, muitos terrenos baldios, na verdade eram uns playgrounds da época, né? Onde a gente podia brincar, fazer qualquer tipo de brincadeira, e eu me lembro que desde essa época a gente já fazia teatro. A gente, quer dizer, eu era na faixa dos 6, 8 anos, sei lá, né? Com os vizinhos da minha idade, a gente construía um palquinho, fazia umas representações, não tenho ideia o que saía daquilo ali, mas, enfim, reunia o pessoal da rua para assistir. E meu pai também era um cinéfilo, ele ia muito a cinema, e eu herdei dele um gosto muito grande pelo cinema, enfim. E eles iam muito ao teatro também, meus pais, todo sábado eles iam assistir uma peça, e eu adorava ver os programas, então comecei a me familiarizar muito cedo com as pessoas que faziam teatro aqui no Rio de Janeiro. Enfim, eu sempre tive uma ligação muito forte com o teatro, com o cinema também. E eu sabia que, a partir de um ponto, eu ia ter que seguir a carreira teatral, eu ia ter que ser ator, que era o que eu queria ser, que era ser ator. E naquela época, as famílias não gostavam muito quando os filhos iam fazer isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem uma coisa mais liberada, né? Os pais, pelo contrário, por causa das novelas, por causa disso aqui, até estimulam os filhos a exercerem essa profissão. Mas naquela época não podia, você tinha que se formar em alguma coisa, né? Eu estudava no Colégio Andrews e tinha vários colegas que estavam se preparando para fazer vestibular, e cada um ia fazer uma coisa, e eu já sabia que o que eu queria fazer era teatro. Apesar disso, eu fiz 4 vestibulares, né? Fiz porque a família queria que eu exercesse uma profissão, né? Até que inaugurou aqui no Rio de Janeiro a Escola Superior de Desenho Industrial, a ESD, e eu me interessei muito por comunicação visual, e a ESD, na época, isso já nos anos 60, era um exemplo assim de faculdade, com professores que vinham da Europa para dar aula aqui, um curso de um tipo de profissão que estava começando a aparecer, que era a do designer, né, de programação visual, e tinha também desenho industrial também, que a gente estudava na universidade. Enfim, eu acabei me formando até nisso, mas, ao mesmo tempo, nunca deixei de fazer teatro. Fazia meio escondido, meu pai, por exemplo, não podia saber, minha mãe sabia, era meio condescendente, até que teve um dia, claro, que meu pai soube e até chegou a assistir algumas peças antes dele falecer, que ele faleceu jovem, ele morreu com cerca de 50 anos, mas ele chegou a me ver no palco. E, enfim, minha mãe era mais tolerante e ela viu, minha mãe morreu com 100 anos, então ela acompanhou um bom pedaço da minha carreira como ator e como diretor. Bom, enfim, a minha carreira propriamente dita, como eu falei, eu comecei no teatro amador, com um grupo que ainda era ligado ao Colégio Andrews, um grupo amador, e foi se desenvolvendo até que eu comecei, na verdade, na televisão, na TV Rio. Eu fazia uma peça no Teatro Jovem, que era um teatro semi-amador, e o pessoal lá do Grande Teatro, do Sérgio Brito, Fernanda Montenegro, Fernando Torres, eles foram assistir a peça que eu fazia e me convidaram. Então, na verdade, eu comecei a minha carreira na televisão como ator, antes de eu estrear propriamente no teatro profissional, que foi um ano depois. E fiz vários papéis. Aí eu já tinha 18, 19 anos, fazia papel de garoto, todos os personagens mais jovens do Grande Teatro eu fazia, todos não digo, mas muitos deles eu fiz nessa época. Não era ao vivo, já não era ao vivo, já era gravado. E também ali nasceu um gosto muito grande por televisão também. O Sérgio Brito era um excelente diretor de televisão, ele tinha uma ligação muito forte com o cinema também, então ele procurava dar uma linguagem cinematográfica para as coisas que ele fazia na TV Rio, naquela época, provavelmente, não sei se vocês se lembram, uma emissora que já não existe mais no Rio de Janeiro, e era transmitido lá, e era um programa de grande sucesso.
Bom, enfim, a partir daí eu comecei a fazer teatro e tive uma carreira bastante proveitosa. Eu fiz várias peças, fazia 2, 3 peças por ano entre os anos 60 e início dos anos 70, ao mesmo tempo que eu me formei pela ESG, comecei a trabalhar também, porque aí chega uma hora que o teatro não se ganha dinheiro. Então, mas eu queria ter um carro, eu queria sair da casa da minha mãe, queria morar sozinho e tal. E aí foi a partir daí que eu comecei a trabalhar também em comunicação visual, trabalhei na Enciclopédia Britânica, com figuras absolutamente fantásticas, como Antônio Wise, por exemplo, Francisco de Assis Barbosa, né? Otto Maria Carpo, pessoas absolutamente fantásticas com quem eu tive contato nessa época, ao mesmo tempo em que já estava fazendo teatro, mas aí teve uma hora, depois de 4, 5 anos, que a enciclopédia acabou e eu resolvi me dedicar totalmente ao teatro e logo um pouco depois disso eu fui para a televisão, primeiro como ator aí já nos anos 70 mas meu desejo era mesmo ser diretor. E aí eu consegui encher tanta paciência das pessoas lá, especialmente do Daniel Filho, que gostava muito de mim como ator. Eu falei para ele, eu quero dirigir televisão, até que no final dos anos 70 surgiram as séries brasileiras, né? Que era Malu Mulher, Carga Pesada, Plantão de Polícia e Aplauso, que era um programa de peças de teatro que eram montadas, e eu acabei entrando como assistente de direção do Carga Pesada. Foi ali que eu comecei a efetivamente tomar contato com a direção de televisão. Ainda não tinha começado como diretor de teatro, isso começou um pouquinho depois. Enfim, e aí comecei a dirigir logo, ainda no primeiro ano do Carga Pesada, já dirigi meu primeiro episódio, e a partir daí já virei diretor contratado da TV Globo na época, e aí comecei também a dirigir teatro. E também não parei, sempre que eu tinha um intervalo nas gravações na televisão, entre um produto e outro, entre uma coisa e outra, comecei a fazer novela também, dirigir novela, eu não deixava de fazer teatro e hoje eu tenho no meu currículo, sei lá, mais de 40 peças que eu dirigi. Enfim, ao longo desse tempo todo, peças que eu sempre procurei fazer dos autores que eu gosto, dos autores que eu curto, foram muito poucas as produções de teatro que eu tive que fazer por outras circunstâncias que não a do meu gosto pessoal pelo autor ou pela peça que eu ia fazer, disso eu muito me orgulho, e até que, de uns anos para cá, bom, e nisso fiz coisas incríveis, fui premiado, tive uma carreira brilhante, ao mesmo tempo fiz coisas na televisão, né, dirigi fora do Brasil também, dirigi novela no Peru, dirigi novela nos Estados Unidos, até para o mercado latino, mas novela lá, e não parei, com televisão não parei, só vinha parar há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás. E com teatro eu continuei até que eu tive a felicidade de encontrar a Miriam Halfin, né? E, e ela me deu um texto para ler, que era Meus Dois Filhos, eu fiquei encantado com o texto e resolvemos montar. Ela produziu e eu dirigi, e foi uma peça que teve uma repercussão bastante grande. Agora nós estamos fazendo O Homem do Planeta Auschwitz, é a terceira peça da Miriam que eu estou dirigindo, e é um espetáculo como todos os outros que a gente fez, foi indicado a prêmios, e dessa vez não está sendo diferente, já saiu os indicados do prêmio Seis Gran Rio, e a Miriam está indicada como autora, o Mário Borges como ator, a cenografia está indicada, a iluminação está indicada também, enfim, o espetáculo está extremamente bem sucedido, fizemos uma temporada no Teatro Lauro Alvim, que foi muito legal, agora tem um mês que terminou, e agora estamos reestreando no Poeirinha na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro. Estão todos convidados a ir assistir no Teatro Poeirinha, vamos ficar em temporada lá até o início de outubro. Enfim, eu não sei se fui tão bem sucedido como a Miriam na biografiazinha que ela fez, mas tentei contar mais ou menos as coisas mais importantes que me aconteceram na minha profissão. Bom, E a filha também um pouco. eu E pego agora? de volta. Pego de volta, então? Ok. Deixa eu dizer, então, uma coisa que eu sempre disse. Eu dei aula há 14 anos e eu advoguei por 18 anos. E sempre, desde cedo, que eu comecei a escrever, porque eu lia tanto, desde que meu avô me ensinou a ler, com 5 anos e meio eu já estava lendo. Então, a gente lê tanto que começa a sair pelos poros
Aí você começa a escrever. E o João Bittencourt me dizia, você tem que escrever e manda para alguém um concurso. Alguém imparcial ler e você vai ver se tem algum valor e vai te ajudar. E ajudou realmente. Eu tive um choque na faculdade de letras, porque eu fiz letras por amor à literatura, etc., livros, aquela coisa, o povo do livro, quando uma professora citou deicídio, e alguém disse que deicídio queria dizer aquele problema, os judeus mataram Jesus, mataram Deus, e aí eu disse, não, não é isso. Aí eu comecei a ler muito avidamente Flávio Josefas e tudo que eu podia ler sobre. Aí o judaísmo me entrou com uma força que eu nunca imaginei. E eu comecei a devorar muita coisa sobre judaísmo, não religioso, que eu não tenho nada de religioso, mas a parte histórica é tão rica, é tão maravilhosa, e a ideias, por exemplo, a gente sabe que um judeu pode me decepcionar, o judaísmo não. Eu creio nessas coisas. Então, eu fui escrevendo e algumas peças tiveram muito bom resultado, Homens e Vermes, ainda é inédito, mas já foi, ela foi selecionada pelo CCBB. Eu tive Ex da Inquisição, que eu sempre gostei, eu achei que tinha de analisar as cruzadas, a Inquisição e o Holocausto. Eu achava que isso tinha que ser explicado e tinha que chegar aos palcos. Eu consegui duas da Inquisição. Uma foi o Bento Teixeira, que o primeiro poeta do Brasil era um cristão novo, que não era nascido aqui, mas era um cristão novo que judaizava em segredo, junto com a Branca Dias. Eu depois fiz a história da Branca Dias, há 3 Brancas Dias, eu fiz a da de carne e osso, não a romanceada. Então, eu fui escrevendo sobre judaísmo e, quando eu escrevi Meus 200 Filhos, foi quando o Ari perguntou, logo depois que eu estive no na TV Globo, ele perguntou, você tem algo judaico? Eu disse que tem uma peça nova assim, que eu acabei, e aí ele leu. E nós fizemos Meus 200 Filhos, e ela foi indicada a prêmio também. E eu fico muito feliz porque isso significa que a gente chegou ao coração das pessoas. Quando elas assistem e se tocam, é sinal de que o mundo tem jeito, porque ele está de um jeito meio complicado. Então, das 60 peças que eu já fiz, porque o João Bittencourt dizia, tem que escrever muito e rápido, e você escreve e reescreve, porque escrever é reescrever sempre. Eu só quero ver quando estiver na 6ª versão. Então, eu escrevia, reescrevia, consertava, ele via, não, aqui assim, aqui assado, e ele me indicava coisas, não, você tem que, eu quero conhecer mais essa parte, eu quero conhecer mais aquilo. Então, foi reescrevendo muito que eu acabei fazendo 30 peças com temas do judaísmo. E eu tenho, ao todo, quase 60, porque eu estive com o João Bittencourt por uns 10 anos, até a morte dele, e ele me empurrava, vai, escreve, produz, até porque eu comecei tarde, porque eu antes tive filhos e criança e problemas e para resolver tudo. Então, quando eu comecei a escrever, aquilo veio assim num tsunami. E foi e tem sido ainda, graças a Deus, uma emoção com cada peça. A gente fez Freud e Mahler, que foi também lendo a biografia da Alma Mahler, que é maravilhosa, uma mulher muito à frente do tempo dela.
eu me encantei com o marido dela, que era uma pessoa emocionalmente frágil, embora um gênio de compositor. E a gente fez também Freud Mahler, e agora fazemos essa, e se Deus quiser, haverá outras. É bom saber que nós fizemos o Homem do Planeta Auschwitz, porque o Midrash nos convidou para fazer o ciclo da barbárie, em novembro do ano passado. E nós lemos, ainda não tinha presencial, nós lemos, quer dizer, ele dirigiu, Ari dirigiu 3 peças que eu tinha sobre o Holocausto. Não, uma não é sobre o Holocausto. Dreyfus é o grande caso Dreyfus, que eu tinha feito a peça, porque aquilo era o maior erro jurídico do século, tinha que ser escrito, tinha que estar no palco, ainda não está, mas vai chegar lá. A outra peça era Os Protocolos dos Sábios de Sião, que eu chamei Os Protocolos, que também é uma loucura, como aquilo ainda funcione, como fake news ainda funciona, e essa é de 1905, e ela foi desmascarada em 1921 e seguiu fazendo carreira como se verdade fosse em muitos países. Então, a gente leu essa e O Homem do Planeta Auschwitz. Por quê? Porque eu tinha lido o julgamento de Eichmann, e aí liguei com a Hannah Arendt, que eu tenho vários livros dela, e aí eles têm que se encontrar, porque o judeu que sofreu o Holocausto não gosta da Hannah Arendt, por razões óbvias. Basta ler o julgamento de Eichmann e ver tudo que ela pensa que aconteceu ali, que eles sofrem muito, porque parece que ela vê aquilo com muita falta de sensibilidade. Então, eu pensei, eles têm que se encontrar. E aí o Yeriel e a Hannah Arendt se encontram, e o Ari também é genial como diretor, diz: eu quero mais da Hannah, eu quero mais, eles têm que fazer as pazes. E eu fui pesquisando mais, e afinal, no livro Ensaios Judaicos dela, ela tem tudo que a gente precisa sobre democracia, direitos do homem e sobre ser civilizado. Ela fala uma frase que é emblemática, e que eu não vou contar porque está lá na peça, mas foi um achado que eu não precisei nem criar, porque ela diz a frase no ensaio, e a gente fez a peça, e o Ari, com a genialidade dele, deu os contornos que precisava, e nós estamos com 4 indicações. E eu só tenho a agradecer, porque eu já trabalhei com alguns grandes diretores de nome, mas é que nem médico. Todo mundo é igual, mas alguns médicos funcionam bem com você. Esse é o que encaixa certo. O Ari, eu acho que entendeu aonde eu queria chegar, como eu queria, e me fez chegar lá. E eu agradeço muito. Bom, eu que agradeço a você, Miriam, por ter me dado a oportunidade de tratar desses temas. A minha família eram judeus, respeitavam o judaísmo, evidentemente. Yom Kippur era o dia que se ia, se respeitava, se fazia jejum, tinha todas uma coisa, mas não era. Eu não fui educado longe de ser uma família ortodoxa. Pelo contrário, havia toda uma coisa mais liberal. Eu não estudei em colégio judaico, eu sempre passei a maior parte da minha vida em convívio com o mundo não judaico, embora frequentasse a hebraica durante uma época, uma série de coisas assim. E eu sempre senti falta, a partir de um determinado momento da minha vida, de me recolocar como um judeu, né? de voltar a entender o que é o judaísmo, né? Tudo que implica com o fato de você ser judeu.
e foi muito através das peças da Miriam que eu consegui isso, de fazer um reencontro com as minhas origens, com toda parte da minha formação, com a minha família, né, que até hoje minha família toda é judia, vai à sinagoga, respeita tudo, então eu queria me sentir mais integrado nisso, e foi a partir dos textos da Miriam que eu pude ter essa sensação, né? O Meus 200 Filhos foi uma peça que me tocou profundamente, porque é a história de um professor, uma história real, né, de um professor que criou uma série de coisas novas em termos de pedagogia, foi respeitado até os dias de hoje, no mundo todo, né? E ele tinha uma instituição especial lá de educação das crianças, exatamente no final dos anos 30, quando o nazismo ascendeu ao poder, e ele morava na Polônia, estava na Polônia, foi para o gueto de Varsóvia, depois do gueto de Varsóvia foi para Auschwitz, onde acabou morrendo junto com os 200 dos alunos que faziam parte da escola dele. Essa história me tocou profundamente, tanto que eu não conseguia deixar de chorar quase sempre nos ensaios, mesmo depois que a peça estreou, sempre quando o Marcelo Aquino, que era o ator que fazia o personagem, né, me sensibilizava profundamente. Mas era uma sensação, ao mesmo tempo, de tristeza muito grande, né, com aquela história que estava sendo contada, mas, ao mesmo tempo, uma certa felicidade por estar reencontrando as minhas origens. E depois, agora, com o Homem do Planeta Auschwitz, também a mesma coisa, porque a peça trata, claro, como o próprio nome diz, né, do Yeriel, como a Miriam falou, que é um escritor que passou 2 anos em Auschwitz e acabou saindo de lá, mas deixou marcas profundas na vida dele. E aí depois, no julgamento do Eichmann, né, que ele prestou um depoimento que foi tumultuado pra caramba, porque ele teve um desmaio no meio do depoimento dele, caiu duro no chão, foi obrigado a ser retirado, e quem estava presente na plateia era Hannah Arendt, que é uma filósofa respeitadíssima, uma escritora incrível, e que depois escreveu um livro chamado O Processo de Eichmann, onde ela conta todos os eventos que aconteceram durante o julgamento e fala, inclusive, do Yeriel. Então, a Miriam imaginou esse encontro que poderia ter acontecido entre os dois, né, anos depois, né, onde eles mais ou menos acertam. E como a Miriam falou também, a peça se chama O Homem do Planeta Auschwitz, então ela é sobre o Yeriel Ben-Nur, que é o protagonista, o Del-Nur, e a Hannah Arendt meio que era um suporte para as confissões que ele fazia a respeito da vida dele em Auschwitz e depois de Auschwitz, né? E eu falei realmente com a Miriam, disse, pô, Miriam, a Hannah é uma pessoa tão respeitada, tão conhecida no mundo todo, vamos dar uma levantada. E a Miriam foi brilhante, ela escreveu uma parte do texto dela dedicado à Miriam, que é a Hannah Arendt, que é absolutamente fantástico, e ao mesmo tempo, dia que isso aconteceu, tentando... A pesquisa foi encomendada pela TV Globo, que ouviu... Desculpa, Luiz. É uma pergunta? Não entendi. É o áudio de alguém. Foi o áudio que vazou. É o áudio que ela já mutou, pode ir. Tá certo. Mas, ao mesmo tempo em que a gente estava trabalhando com a peça e eu sentindo toda essa emoção muito grande por estar tratando de um tema tão delicado, mas tão próximo da gente, né, que foi o extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, né, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, e a Hannah Arendt, na peça, a partir do que a Miriam fez, ela ganhou uma outra proporção, e, mais que isso, eu comecei a pesquisar muitos documentários, né, sobre Auschwitz, Claro que já sabia uma porção de coisas sobre isso, mas queria entrar mais no assunto, e eu fiquei profundamente chocado ao perceber as semelhanças que existem, guardadas as devidas proporções, naturalmente, mas entre a ascensão do nazismo e a atuação do nazismo durante um certo tempo e tudo o que está acontecendo no mundo de hoje, até mesmo aqui no Brasil, né? A gente vê coisas que eu fico pasmo com a semelhança, com várias coisas que eram pregadas naquela época, eram ditas naquela época, eram temas de discurso daqueles
daqueles nazistas naquela época, né? E isso também me levou a tratar o texto da Miriam também com essa visão, com essa visão de que a gente está falando, claro, da Segunda Guerra, de Auschwitz, dos anos 40, etc. e tal, do extermínio dos judeus, mas a gente está falando também do mundo de hoje. Então, a peça, além de tudo, ela serve como um aviso, sabe? Olha aí, atenção, porque se a gente permitir que as coisas continuem do jeito que estão e evoluam, a gente pode chegar àquilo que aconteceu lá há 80 e tantos anos atrás. Então, cuidado. Então, a peça, para mim, ela tem uma dimensão muito grande, não só por ter me reaproximado de uma série de coisas ligadas ao judaísmo, de tomar mais conhecimento sobre o que aconteceu na Segunda Guerra, mas também por essa, não vou falar missão, não é uma missão, mas é uma necessidade que a gente tem, nós, artistas, de também participar da vida das pessoas, entrar na vida das pessoas com avisos, com premonições, sabe? Podem acontecer ou não, mas de qualquer maneira, a gente, de um modo geral, a gente acerta, é só ver a história da humanidade e os grandes artistas que surgiram ao longo do tempo, como eles tinham uma ligação muito forte com o mundo que estava à volta deles. Então, a obra da Miriam permitiu isso também, além de trazer à tona toda a história do Yehiel Ben-Nur, a participação da Hannah Arendt, o julgamento do Eichmann, todas as barbaridades da Segunda Guerra Mundial, esse momento de atenção para que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo e tomem alguma providência em relação ao que pode eventualmente acontecer com a gente. Bom, antes da gente chegar aos debates, eu me lembrei de outra coisa que aconteceu quando eu fiz minha dissertação de mestrado. Eu fazia na Federal do Rio de Janeiro. E eu tinha lido Shakespeare e eu me encantei com o Mercador de Veneza. E eu fui dissuadida de fazer uma dissertação sobre aquela peça. Não faz, você não vai achar quem te oriente. É melhor você fazer sobre Spencer ou Shelley, alguma coisa mais leve que a gente faz em 2 meses. E eu bati pé. Eu fui a Nova York, a Columbia, naquela biblioteca maravilhosa da universidade, que naquela época não tinha, era 83, eu não tinha acesso ainda a Google, etc. Então, eu xerocopiei um monte de artigos, eu comprei quase 100 livros, e a pessoa que me orientou foi o Narman Faubel. Eu tive que ir a São Paulo, porque no Rio ninguém podia me orientar naquela dissertação. Assim, eu conheci o Narman Faubel, que é um grande medievalista da USP, e ele me dava as orientações para como fazer o meu livro, a minha dissertação, que acabou virando livro. E para a gente ver como é difícil, como o judaísmo ainda é desconhecido, e como qualquer coisa que você faça sobre o judaísmo vai ajudar a tornar mais aberto, mais claro, porque o que a gente é o fundador da humanidade. O judaísmo, ele pratica a beneficência, a filantropia, desde ainda quando estava lá preso no Egito. A gente sempre ajudou um ao outro. Aliás, isso é próprio do mais pobre. Mas o judeu, até hoje, e eu trabalhei no Frauenfrei, a gente sempre cuidava dos mais pobres, dos judeus que moravam nas favelas, dos judeus que não tinham condições. Então, isso ia contra aquele mito de que o judeu é o milionário, que é o dominador do mundo. A gente é desconhecido, então qualquer coisa que se escreva, que a gente sinta que vai tocar os que não conhecem o judaísmo, eu acho importante. E eu vejo que eu tenho, mesmo tendo várias peças de humor e besterol também, e
mais sobre sexo, eu acabo produzindo peças que são sobre judaísmo ou são sobre judaísmo ou de judaísmo. Eu acabo sempre entrando por esse viés isso me deixa muito feliz. E mais feliz porque eu posso fazer isso com a Ari Kozlov. E a gente pode abrir agora para os debates? Se alguém tiver pergunta, alguma curiosidade, o Ari pode responder, ou se eu puder... Já temos perguntas. Já temos perguntas, Miriam. Vou chamar o Ronaldo. Oi, Ronaldo, pode fazer essa pergunta? Boa noite. Eu queria perguntar ao Ari e à Miriam, que eu vi um filme, faz alguns anos atrás, sobre a Hannah Arendt, que ela foi convocada a ser correspondente do jornal americano e cobrir o julgamento do Eichmann. Foi ali que ela ficou conhecida como tal de banalidade do mal, que achava que o Eichmann era apenas uma peça nesse interim americano. Tanto que ela voltou para os Estados Unidos, de acordo com o que ela escrevia e de acordo com o que ela falava, causou muita reação do judaísmo norte-americano, de todos os judeus sobre o Holocausto. Até hoje eu não entendi pelo filme por que ela foi tão rejeitada, o que ela escreveu para ter tanta repulsa a ela quanto a esse tema. Ari, você fala ou falo eu? Fala você, por favor, você. Ladies first. Obrigada. O que ela fez? Bom, a banalidade do mal, a gente viu a fisionomia do Eichmann, era uma pessoa pequena, magra, baixa, etc. Então, você pensa que o mal é alguém grande, alguém com aquele aspecto de monstro que a gente vê, às vezes, desses rapazes que tomam muita proteína e fazem muita musculação, etc. Mas não é. O mal é muito fácil de ser criado. E também a banalidade é porque ele pode existir muito fácil. Você pega um cidadão, eu ouvi isso de uma moça de comunidade aqui no Rio. Você tira do negro da comunidade o emprego, a segurança de uma casa, os documentos que ele precisa, a saúde que ele precisa, ele vira o quê? Ele tira a individualidade dele, ele é despersonalizado. Quando ele morre, a gente passa por isso batido. É como se fosse algo banal, como você passa pela miséria que você vê pela rua. Nós todos somos um pouco corresponsáveis pelo que acontece, porque mesmo que a gente tente ajudar muita gente, ainda vai faltar um outro tanto e muito mais para que haja dignidade para todos e espaço para todos. Você tem que ver a peça para entender isso melhor. Vai, Ari. Que na verdade, a Hannah Arendt ela escreveu um livro inteiro onde ela defende a teoria dela da banalidade do mal. É difícil você... porque é um tema vastíssimo, né? Onde ela usa vários elementos para chegar à conclusão de que o que eles faziam, especialmente o Eichmann que fazia isso, né? Era cumprindo ordens, eles simplesmente cumpriam ordens. Isso não refletia exatamente um sentimento dele, uma coisa natural. Ele estava ali porque tinham mandado ele fazer aquilo, então ele mandou matar quase 1 milhão de judeus em Auschwitz e pronto. E a defesa dele dizia que ele fez aquilo obedecendo ordens. A Hannah Arendt, eu estou simplificando para caramba, né? Porque é uma coisa muito mais complexa tudo que ela escreve sobre isso, mas que ele estava ali sendo julgado por uma coisa que, na verdade, era um cumprimento de uma ordem. Ela, a partir disso, ela criou esse conceito
da banalidade do mal, não exatamente com a intenção de defender o Eichmann, não era isso, não era defendê-lo, mas tentando, de alguma forma, tirar dele a responsabilidade total sobre o assassinato de milhares de judeus num campo de concentração. E bem mais do que isso, né? Não foi só os de Auschwitz, né? Que foram quase 1 milhão, mas os 6 milhões de judeus que morreram na Segunda Guerra. Por que houve essa república grande do judaísmo americano? Chegaram no filme, ela foi expulsa em determinadas palestras, ela foi agredida em universidades por causa desse conceito. Quer dizer, eu não estou entendendo por que desse ódio, quer dizer, alguma reação grande que teve em relação a ela. Exatamente por isso, porque ela tirou dos nazistas, especialmente desses que exerciam cargos nos campos de concentração, tirou deles uma responsabilidade total pelo que eles faziam. E grande parte dos judeus, com toda razão, não aceitou isso, né? Ela tentou, mas ela tem uma posição, porque também grande parte desses não leram todas as coisas que ela escreveu. Ela criou esse conceito da banalidade do mal, mas ele é muito mais cheio de detalhes e coisas que não são exatamente ou totalmente contra os judeus ou o judaísmo. Não é nesse sentido, mas foi interpretado dessa maneira. Posso pegar? O quê? Eu posso pegar quando você acabar? O que é? Eu posso pegar, Claro. complementar. Lógico, Miriam. É porque o som é ruim. Não, é porque a ideia, eu acho que é mais do que as pessoas não pensavam. As pessoas pensavam que cumprir ordens tirava de si a responsabilidade. E não tira. O ser humano tem que pensar, tem que refletir. Você tem de acordar cada dia e pensar no que você vai fazer para que o dia seja um dia fértil, digno e para que você não machuque ninguém. E não é isso. Eles iam lá cumprir ordens como se fosse apenas ordem. E aquela pessoa que estava ali já estava tão fragilizada, tão despersonalizada, que ela não era mais pessoa. Aí é fácil, você mata uma barata. A ideia é por aí, é a falta de pensar, de refletir. Por isso é que nós somos o povo do livro, porque a gente pensa. Se a gente não pensa, a gente também faz besteira. E muitos de nós fazem. Ok, obrigado. Maurício. Boa noite. Bem, comentar sobre o filme, mas eu também outro filme, no caso o Dreyfus, do Roman Polanski, se vocês assistiram, qual a opinião se assistiram. E a maioria das pessoas só tem ideia de um regime totalitarista, mas contando na sua fase de execução, mas não da fase de preparo a pré-execução, quando o antissemitismo se tornou política de Estado numa Alemanha cuja o índice educacional era alto. Então, queria que vocês pudessem comentar, será que se Hannah Arendt fosse vítima direta num campo de concentração, é possível que a filosofia dela fosse diferente na visão dela? Porque eu acho que muitas vezes existe uma dicotomia, como se ela tivesse dado perdão ou explicar os crimes. E não foi isso, que pelo menos que eu entendi quando eu li as leituras dela. Eu acho que ela tipificou muito mais como crime contra a humanidade a questão daquele julgamento do Eichmann. São essas perguntas. O que você está falando sobre a Hannah, o que falou sobre o Dreyfus antes? Você citou pode o caso do Dreyfus, do Dreyfus. Porque Hannah já foi... pode ser o Dreyfus. O Dreyfus, ele levou 100 anos. Aquilo ali foi uma armação. Por quê? Porque ele era o único judeu que tinha chegado a oficial no exército da França. Isso incomodava. Ele era uma pessoa de posse, era uma pessoa casada, feliz, etc. Mas era judeu.
Então, aquilo foi uma armação, e mesmo depois que se descobriu o verdadeiro culpado, ele foi absolvido e apenas condenado a deixar o país. Ele foi para a Inglaterra, onde ele abriu o jogo. E o Dreyfus ainda sofreu vários anos e ele nunca conseguiu a absolvição completa. Ele só foi dado como inocente completo 100 anos depois da morte dele. Isso fazia parte da França da época e ainda faz parte da França de hoje até certo ponto. É difícil você ser o estrangeiro. E quanto a Hannah Arendt, eu não acho que ela perdoou o nazista. Ela era uma mulher muito inteligente, muito culta, e ela queria, sim, que a lei se encarregasse dele e que o judeu não fizesse nada que não fosse sob o manto da lei. Ela achava que tudo tinha que ser legalmente fundamentado. É isso que ela pensava, mas ela queria que eles fossem punidos. Mas não a maneira de Israel, mas a maneira da lei, legal, só isso. E ela tem muitos trabalhos judaicos, muitos. Ela hoje é respeitada. Desculpe interromper, ela chega a questionar se o Tribunal de Jerusalém era o tribunal ideal para o julgamento, para que não fosse um caso de vingança, mas fosse um tribunal contra crime, contra a humanidade. Isso, e ela também pensava que talvez ele pudesse ser julgado na Alemanha, mas já se sabia que na Alemanha as pessoas eram mais lenientes com os criminosos, davam-lhes a chance de fugir. Então, tinha de ser em Israel, porque aquilo foi o que amalgamou o povo também. As pessoas que sofreram o Holocausto precisavam dessa justiça sendo feita, verem aquela justiça para aliviar um pouco. Foi muito difícil, eu não posso nem imaginar. Eu tenho um atlas do Holocausto em casa, é inacreditável que eles pegassem crianças de 2 anos na rua e jogassem em um trem e mandassem para Auschwitz, direto para a câmara de gás. E eles faziam isso porque não era uma criança, não era nada aquilo. Então, é muito difícil você ter sangue frio diante de uma situação dessa. Eu consigo entender e tento entender, inclusive, cada peça minha sobre o Holocausto é uma peça oração. Eu queria poder fazer 6 milhões de peças. Eu queria. Mas cada uma delas vale como uma reza. Muito bom. Mireille. Obrigada, boa noite. Miriam e Ari, uma honra estar ouvindo vocês. E parabéns, Miriam, pelo que você trabalha, a sua dedicação. Eu acho que essas histórias têm que ser divulgadas, sim. E queria perguntar, quando vocês divulgam as peças, vocês divulgam também no meio acadêmico? Porque eu acho muito importante a conscientização do jovem, principalmente universitário, né, que ele possa conhecer o passado para que o futuro não se repita o que nos aconteceu. E eu não sou alarmista, mas eu estou preocupada com alguns sinais que a gente tem assistido pela televisão, o que vem acontecendo também aqui no Brasil. Sabe aquela coisa de eu já vi esse filme em algum momento da minha vida? É mais ou menos isso. Parabéns de novo. Obrigada. Raia. Responda algum. Ari, quer falar? Não, é perfeito isso. É o que eu falei antes, né? Uma das minhas preocupações em relação à peça era isso, era alertar exatamente as pessoas,
Tanto é que tem um momento que a Miriam escreveu na peça, eu pedi a ela para escrever, e ela escreveu muito bem, em que é feito um paralelo imediato com tudo que está acontecendo, especialmente aqui no Brasil, porque é importantíssimo. É só pegar o jornal e ver. Vendo o jornal na televisão, você percebe sinais preocupantes de uma coisa que está acontecendo aí que pode explodir em algum momento. Mas eu quero dizer também que a gente, quando fala do que pode acontecer com a gente, não é só com os judeus, é com a gente povo, com a gente humana, o ser Isso humano. mesmo. Você sabe, quando quando trabalhei o Mercador de Veneza, aquele monólogo de Shylock, eu dei aulas sobre o Mercador de Veneza. Eu sempre escolho falar sobre ele, sempre que eu posso escolher. E aquele monólogo que todo mundo diz, nossa, esse monólogo, Shakespeare era antissemita ou não era? Eu digo, gente, se vocês trocarem aonde está escrito judeu, você escrever negro, ou você escrever muçulmano, ou você escrever chinês, ou qualquer pessoa diferente de uma origem que não seja a branca, como eles chamam, pura, né? O monólogo tem a mesma força. O que está em perigo hoje é o ser humano, porque cada um é diferente, e é nessa diferença que está a humanidade. A gente não pode ser igual, seria muito monótono. A ideia da peça é falar do meu quintal, mas para o mundo. Senão, perder a liberdade, não perder a nossa liberdade, claro, que está em risco. Bom. Muito obrigada. Oi, Raia. Boa noite Raia. a todos. Boa noite. Boa noite, Miriam. Boa noite, Ari. Boa noite. Boa noite. Miriam é uma querida, Ari, especialmente a minha madrinha do PEN Clube, que eu ainda não pude tomar posse presencialmente, mas vou honrar e vou te convidar, Ari, para você assistir no dia que eu for falar. E eu achei, o Segundas Intenções tem linhas diferentes de abordar o judaísmo, né? E muito importante hoje, quando vocês estão trazendo, através do teatro, a vida e o resgate da humanidade. Então, é muito importante. Você começou, Miriam, falando, né, o start através do deicídio. Eu acho que a gente tem que acordar, muitas pessoas acham tudo, sabe, eu vou fazer porque é feito assim, porque é moda. Não. E através do teatro, eu acho que você tem toda uma vida, de toda uma eternidade, desde que foi essa representação da vida, a vida é arte, a arte é vida, e é muito importante. Eu assisti meus 200 filhos, eu tive a oportunidade de assistir junto com a Miriam a apresentação, ela estava ali como espectadora, mas era a dona do texto e o grupo. Eu fiquei encantada, sabe? Com toda a força da apresentação, né? Como você fica atento, você já sabe da história toda, mas qual é a graça? A graça é estar assistindo, estar participando e sentindo aquilo dentro de você. O teatro tem que mexer, porque é vida. Eu acho que aí que está a fórmula, né? Se não tocar você, não adianta. E eu ainda não pude assistir O Homem de Auschwitz porque eu fiz uma cirurgia, mas eu vou assistir. Se Deus quiser, espero que vocês estendam essa temporada, porque é muito importante mesmo. A gente está... o judaísmo trata, não é da religião só, é do ser humano, sabe, desenvolve, né, na gente, move a gente para olhar. Olha como é o homem em todos os sentidos, e tudo isso é feito através da representação, né, do teatro. Eu só quero dar parabéns a vocês pela escolha de temas, Miriam. Eu queria te perguntar para a Miriam e para o Ari, o que te move dentro para você escolher os personagens? Como você faz a escolha? Como você fez a escolha desse homem de Auschwitz? Como é que você abriu? Porque é o Holocausto.
Mas o que moveu para você para entrar com dois personagens falando? Que bateu mais forte? É para mim ou para o Ari? Para você, não, para o Não, a Ari pergunta depois. é para você. Depois, Claro que é para você. Mas eu só queria dizer uma coisa. A minha função como diretor, e também como autora de teatro, né? A nossa preocupação maior é você ter que mobilizar o público de alguma forma, ou emocionalmente ou intelectualmente. Quer dizer, é para o público ou pensar ou se emocionar, ou as duas coisas. E eu acho que com o Homem de Auschwitz a gente consegue fazer essas duas coisas. A gente consegue mobilizar as pessoas com a emoção que a peça passa para a plateia e, ao mesmo tempo, para pensar. É importante pensar, seguindo uma das bases da filosofia da Hannah Arendt, que é, como a Miriam falou, o ato de pensar. É isso aí, perfeita colocação. Foi exatamente isso. Eu queria trabalhar com a Hannah Arendt porque eu sabia dessa situação dela com a comunidade judaica internacional e eu achava que devia ter algum jeito dela se reconciliar. E o Yehiel também precisava de paz para descansar em paz agora. Ele morreu em 2001. Ele tem que descansar. Então, a reunião deles tinha de acontecer e ela aconteceu. E eu estou feliz que o Ari me ajudou a desenvolver mais um pouco a Hannah Arendt para chegar onde ele queria. Mas, olha, eu acho que vocês provam duas coisas, e precisa haver dramaturgia e precisa haver quem a faça, né? Quem a crie e quem a faça. Eu acho que o teatro é o caminho, mas ele não pode ser jogado assim do nada, né? Então, vocês não trabalham no sentido de eu faço por fazer, fazem com aquele, sabe, o sentido mesmo do sabe, o judaísmo está atrás disso, toda uma vida, toda uma tradição, tudo que aconteceu, e é uma forma de mobilizar e de se colocar. Muito obrigada aos dois. Obrigado a você. Eu só gostaria de fazer um pedido para as pessoas deixarem de fazer tantos comentários, que temos muitos inscritos ainda para perguntar. Vamos chamar a Lúbia agora. Oi, Lúbia. Oi, boa noite. Miriam, eu estou feliz da vida de te ver, já que eu não pude ir ao Rio de Janeiro, moro aqui 500 quilômetros dali, e gostaria muito de ter visto essa peça. As outras eu vi, os meus 200 filhos, maravilhosa, e aquela do Mahler e Freud, também muito, muito boa. E eu queria também cumprimentar o diretor, o Ari Kozlov, que eu não conhecia pessoalmente, quer dizer, pessoalmente nem hoje, mas pelo menos pela tela, e que realmente aquela direção, principalmente dos meus 200 filhos, foi assim, fantástica. Foi tão boa que o meu marido, no final que o teatro era muito pequenininho, né? No final da peça, ele foi abraçar o ator, assim, super... Ele estava emocionado, sem nem conhecer o rapaz, né? Mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: a Hannah Arendt, numa época, ela teve um romance com Heidegger. E eu, quando fiz o curso de filosofia, foi no final dos anos 50, era assim, na faculdade, era Deus no céu e Heidegger na terra. E ninguém falava nisso, eu acho que ninguém sabia na época. Depois de muitos anos, eu soube que ele era pró-nazista. Ele apoiou o nazismo. E ela, como judia, será que ela sabia disso? Isso, para mim, ficou uma coisa assim, mal resolvida na minha cabeça. Ela foi amante dele quando ela estava na universidade. Então, ela era jovem, isso deve ter sido bem ainda na década de 10, talvez comecinho de 20. A gente só descobriu o nazismo dele depois da guerra, até porque ele foi desnazificado. Mas era isso. Ela, quando o namorou, quer dizer, quando foi amante dele, quando se apaixonou por ele, ela era muito jovem. Ele já era casado, tanto que não foi algo que deve ter durado muito, mas que com o tempo ele acabou largando ela e ela ficou com o que ela aprendeu com ele. Mas ainda não era assim, ele ainda não era o nazista do Hitler.
É isso. Não sei se o Ari também queria falar, que apareceu ele na tela, não sei. Desculpa, eu não ouvi. Eu não sabia se tu também queria falar alguma coisa, porque apareceu assim na tela, não sei. Não. Eu acho que a Miriam respondeu a sua pergunta. Eu não tenho... Tá, muito obrigada, gente. Obrigado a você. Parabéns. Vou chamar o Beto Botler. Não estamos ouvindo. Beto, você vai perguntar? Eu já perguntei, já esqueci de abrir o microfone. Desculpa. Parabéns pela peça, apesar de não ter assistido ainda, pelos comentários, é muito boa. Eu queria saber assim, vocês têm algum feedback, algum retorno da comunidade maior sobre a peça, sobre algum comentário sobre a peça? A comunidade não judaica? Vocês têm algum feedback disso, algum retorno sobre isso? As minhas peças são mais assistidas por não-judeus do que por judeus. A comunidade do Rio gosta muito de praia e diz que as minhas peças são muito densas, muito sofridas. E, então, a resposta que nós temos é que os não-judeus assistem mais do que os judeus, e a indicação de prêmio para nós é um ótimo feedback. É sinal de que eles entenderam positivamente a peça. Ok, obrigado. Renata Lerman. Não. Boa, Clara. Clara, desculpa, Clara Smith. Imagina, sem problema. Boa noite aos dois, parabéns, estou super encantada com o trabalho que vocês fazem. Eu queria perguntar, até que ponto vocês pensam que as crises socioeconômicas que a gente vive de maneira geral no mundo hoje, né, grande força no Brasil também, podem gerar novas perseguições, né? Pode ser a Miriam, porque é ela que escreve, né? O Ari, se quiser completar. Nova possibilidade de outros holocaustos, perseguições, tem a ver com as crises, né, que a gente está vivendo intensamente no Brasil e no mundo afora. Todo momento de crise econômica, ele é um momento de atenção, sempre. Pode ser para o judeu, pode ser para o negro, pode ser para o árabe, porque existe sempre alguém que vai ter que ser o bode expiatório, porque os governantes não assumem o problema da incompetência. Então, alguém vai ter que ser o bode expiatório. Então, o judeu muitas vezes é escolhido. Eu não creio em outro holocausto, porque hoje, com Israel, nós sempre fomos o judeu errante, sem um espaço, sem uma terra. Hoje tem exército, hoje tem Israel, hoje aquilo é uma força, é um país desenvolvido e com gente que estuda, com vários prêmios Nobel. A gente tem um lugar para onde até aquela senhora foi para Netânia, porque você tem, quando um povo está sem raízes, quando ele está solto no mundo, ele é mais facilmente atingido. Eu acho que todo momento você precisa ter uma justiça social, e isso cabe aos governantes. A gente cabe ter a humanidade de ajudar quem precisa, mas o poder público é que tem a obrigação, o dever de fazer o serviço de casa, que é cuidar da população, com educação, segurança, tudo que tem direito. É isso. Mas de qualquer jeito tem mais judeus fora de Israel do que em Israel. Então, sim, corre esse risco, é assim como correm os negros, árabes e gays, etc. Mas essas perseguições estão rondando em qualquer povo, né? Qualquer parte da população. Claro, é isso que eu digo. Que enquanto não houver uma justiça que beneficie a todos, não vai ter uma paz duradoura. A gente precisa que todo mundo ganhe o suficiente para comer pão, mesmo que alguém coma brioche, mas o pão não pode faltar.
e a educação. Obrigada. Obrigada, parabéns a vocês. Obrigada. Renata. Pois é, eu moro no sul, né, em Novo Hamburgo, que é a grande Porto Alegre, e a gente não tem acesso a essas peças, que tudo ocorre no Rio e São Paulo, no eixo, né? Então, é uma pena isso, porque nós provavelmente não teremos oportunidade de assistir. Vamos dizer assim, sobre a tua tese, sobre o Molière, né? Sobre Shakespeare, o judeu, o Mercador de Veneza, seria interessante a gente poder ter a tua tese. Eu não sei se tu escrevesse livro sobre isso, se falasse em livro, né? Foi publicada, então, nos dá os dados. Outra coisa, quando tu falasse de fazer 6.000 monólogos, né? Eu me lembrei do filme O Cântico dos Nomes. Eu não sei se vocês sabem desse filme. Ele está na Amazon Prime. Lindo. Eu recomendo isso porque todos os nomes são cantados. Né? Um filme muito tocante, eu aconselho a todos, eu indico, aliás, a todo judeu de ver esse filme. Era isso que eu queria saber. Então, me dá os dados do teu livro sobre o Mercador de Veneza. Ele se chama O Personagem Judeu em Chaucer, Marlowe e Shakespeare. Se puder, coloca no chat, por favor, Miriam. Você consegue escrever lá para todo mundo? Pode botar no grupo, no chat? Escrever para todo mundo? Vocês têm plano de vir para o Sul com a peça? Olha, eu ouvi alguém falar de Salvador. Não, Salvador é norte. Eu sei. O presidente da Hebraica de Salvador queria levar. A gente vai aonde quiserem. É só falar com o produtor e ver. Não é nada grande, são 2 atores. A gente vai aonde quiserem. Tá bom. Obrigada, então. Vamos falar vamos dizer assim, com o pessoal da comunidade judaica, né, que tem bastante aqui. Então, dá esse toque, né? Obrigada. Okay, muito obrigada. Renato. Da Renata é o Renato, né? Certo? Eu queria dar os parabéns à dupla, eu acho que é um trabalho espetacular. Eu só vou me permitir ser um pouco indelicado e discordar, que eu li a biografia da Hannah Arendt, eu sou fã da Hannah Arendt, mas na biografia e também no filme que foi feito sobre a Hannah Arendt, é dito claramente os amigos da Hannah Arendt. Eu acho que isso é um dos argumentos porque nos Estados Unidos ela não foi tão, vamos dizer, simpatizada, no caso do Eichmann, é que ela foi amante do Heidegger, que era um nazista assumido, tinha carteira, ele era, vamos dizer, afiliado ao Partido Nazista, sim, há bastante tempo, ela sabia disso, ela foi e voltou várias vezes, o caso dela com Heidegger. Isso está na biografia dela. E isso é uma nódoa, é um caso particular. Mas eu converso isso muito com amigos meus, eu acho inconcebível um judeu como eu me sinto, alguém ter um relacionamento amoroso sabidamente com um nazista na época da Segunda Guerra, que é uma coisa assim surreal. E eu diria que isso foi motivo dela ser antipatizada pelos americanos, quer dizer, não vista com bons olhos. E quanto ao fato de dizer que o Eichmann cumpria ordens, para quem leu, eu li na adolescência Ascensão e Queda do Terceiro Reich, terceiro volume, detalha, com detalhes mesmo, o que o Eichmann fez. Quer dizer, o julgamento dele foi mais do que merecido.
essa história que estava cumprindo ordem, isso é conversa, né? Ele sabia perfeitamente. Ele foi um dos idealizadores da solução final, o Eichmann mesmo, né? Agora, a Hannah Arendt, com toda a genialidade dela, os livros maravilhosos, esse assunto dela com Heidegger é muito sério, e os amigos dela cansaram de falar para ela que ela estava errada, mas, sei lá, o amor falou mais alto, né? É isso, o amor falou mais alto. Você mais alto, mesmo mas está dizendo. tem um filme assim também, O Porteiro da Noite, para quem lembra, se viu também. Eu vi Dick também. Porcaro. É complicado de aceitar. No caso dela, como uma pensadora tão inteligente, escreveu tão bem, sei lá, mas que ele era nazistão mesmo, declarado. E desculpe, Miriam, esse termo desnazificação, eu assisto aulas de música, então fala-se que o maestro famoso, o Furtwängler, foi desnazificado. Eu não concordo com esse termo, porque você não consegue desnazificar alguém. Em 7 anos, a Alemanha desnazificou vários artistas e poetas. Você conhece alguém aqui no Brasil que é antissemita? Você consegue que essa pessoa daqui a 7 anos vai deixar de ser antissemita? Eu acho que não, né? Né? Então, a Alemanha inventou esse termo, desnazificação, né? Quer dizer, vendeu isso para o mundo, mas eu não comprei essa ideia, não, desculpa, né? Então, eu acho que o Heidegger acho que não colou, não, né? No íntimo, ele não deve ter morrido de simpatia por judeus em tempo algum, né? Tá bom? Ok. Muito obrigado. Eu acho bom, porque judeu, você tem a sua opinião, eu respeito, eu tenho a minha, a gente não é inimigo, a gente é só oponente. Eu acho que ela tentou entender e se desculpou de alguma forma, mesmo que indiretamente, porque ela não queria. Era muito duro para ela ter essa antipatia dos judeus. Sempre é. Não, eu sei. Eu não tenho antipatia por ela. Eu estou dizendo que foi um dos motivos pelos quais ela foi o maior. Eu não antipatizo com ela por isso, não. Eu acho que é uma coisa muito complicada, e por isso foi um dos motivos, né? Foi isso, né? Tá bom? Ela era judia, mas era humana também. Claro. Tá certo. Faz parte. Tá bom. Obrigado. Nada. Zeca. Oi, Zeca. Somente para concordar ipsis literis com o Renato, sabe? Dizer que ela não sabia que ele era tão nazista assim, é impossível não saber. Esse cara nasceu nazista, cheirava nazista, tinha cara de nazista, então ela, um gêniozinho que nem a Hannah Arendt, eu não sabia, desculpe. Não dá para aceitar essa mulher, não, me desculpe, tá? E essa banalidade do mal é uma maneira muito banal de tratar o mal. O mal é muito simples, o mal é banal. Então, é só para isso. Renato, estou contigo. Obrigado. Seria interessante se ela pudesse estar viva hoje e ouvir essas fitas que foram descobertas agora, né, com o Eichmann dando depoimentos que contradizem totalmente. Certamente seria criada uma nova grande polêmica com ela, né, em que ele declara coisas que vão totalmente de encontro ao que ela falou nos livros dela, né? Ele queria ter feito mais, né? Queria ter feito mais ainda. Mais ainda? Ele queria ter feito mais. Muito bem. Bom, acho que estamos chegando ao fim, porque não temos mais perguntas. E alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu acho que já estão. Então, Moisés... A gente só pode agradecer ao Moisés, a você, que é muito bonita, uma moça muito bonita, e foi um prazer conversar com vocês. E quem puder ver a peça, será um prazer para nós. Quando é que começa a peça? A peça já está em cartaz? Ela volta dia 1º de setembro, quinta-feira, no Rio de Janeiro. Você está no Rio? Sim, eu estou no Rio. E fica até quando? No Poeirinha, na rua São João Batista 104, quinta, sexta e sábado às 9, domingo às 7.
E fica até quando? Vai ficar um mês ou mais? Vai ficar o mês de setembro. Legal, obrigado. É 1º de outubro. Legal. Ari, você quer uma consideração final, um agradecimento, alguma palavra tua? Depois eu entro para anunciar o próximo convidado. Não, claro. Não, só agradecer a oportunidade da gente falar para pessoas tão legais aqui sobre a peça, sobre o nosso trabalho, né, que é importante. A gente gostaria de convidar todos para irem assistir, que pudessem, porque a gente sabe que a gente está lidando com um tema polêmico, sem sombra de dúvida. É verdade. E é isso, né? Essa oportunidade de estar aqui, de encontrar pessoas tão legais e poder falar sobre o nosso trabalho. Isso, para mim, é o mais importante, mais legal. E agradeço a você, Moisés, pelo fato de ter convidado a gente para participar aqui e ter essa oportunidade. Só uma coisa, Miriam, vocês têm tido, assim, o Beto mais ou menos tocou nisso, vocês fazem uma conversa pós-espetáculo? Tem acontecido isso? Se pedirem, a gente fez uma vez, não foi? Uma vez nós fizemos lá com alunos de teatro. Ah, é? Se quiserem, se vier escola, devem vir escolas agora. Se vier escola, quem quiser, a gente está sempre aberto. Sempre é um prazer. Muito bom. Ok, ao fim, vocês abrilhantaram mais uma segunda-feira. Na próxima, nosso próximo encontro vai tratar das celebrações dos 125 anos do primeiro Congresso Sionista. Em 29 de agosto de 1897, na cidade de Basileia, reuniu-se o primeiro Congresso Sionista, convocado por Theodor Herzl para deliberar sobre o restabelecimento da pátria histórica do povo judeu e a criação da Organização Sionista Mundial, instituição que abriria caminho para o Estado de Israel. Para Nelson Cooperman, convidado na condição de Amit Kavod, ou seja, membro honorário do Conselho Geral da Organização Sionista Mundial, abre aspas, a manifestação de vontade dos delegados do primeiro Congresso Sionista fez com que a visão dos profetas se tornasse realidade. Nesse mesmo lugar, a tradição, a cultura e a língua judaicas se encontraram. O povo de Israel acordou de 2000 anos de exílio e se uniu para finalmente voltar para casa, fecha aspas. Nelson Cooperman vivenciou esse momento único que terminou hoje, na Suíça. Esse encontro terminou exatamente hoje. Segunda-feira próxima, ele contará tudo o que presenciou, as discussões sobre a revitalização do movimento sionista, as relações Israel-diáspora, os desafios das lideranças judaicas, a desinformação e o antisionismo como nova forma de antissemitismo. Não percam, todos já convidados para o relato de Nelson Cooperman, dia 5 de setembro, às 21 horas. Até lá, obrigado pela presença de todos, sempre.